Olá, olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Commodities. Hoje é terça-feira, isso, dia 22 de novembro de 2022. Como diz o Cabral, é uma data, esqueci o termo que ele usou, mas é uma data diferente aí. Quer dizer alguma coisa? Com certeza não. Hoje tem bastante notícia e eu quero comentar com vocês principalmente dois pontos, que é a questão da paralisação. Ontem há muita notícia incorreta circulando aí com relação à paralisação. Quero falar um pouquinho como que funciona, principalmente a parte portuária ali, porque há notícias de que os portos estavam parando pelo excesso de navio. Completo absurdo, isso não existe. Eu vou mostrar o porquê que isso não existe. Novos casos de Covid na China, realmente. Pequim anunciou que está numa situação que é a pior situação do Covid desde o surgimento, lá no dia 12 de dezembro de 2019. E ontem saiu a notícia de que a OPEP iria aumentar a produção de petróleo, depois foi desmentida essa notícia ali. 3 membros da organização declararam que eles podem até estar avaliando, quem sabe, uma queda, uma redução na produção de petróleo. Então tem bastante notícia para nós falarmos hoje, principalmente notícias aqui do Brasil. Então vamos compartilhar a tela só para a gente dar uma olhadinha como que estão as cotações, aí nós entramos nas notícias. Desculpa. Petróleo hoje ele está subindo 0,44%, 80 dólares o barril no vencimento fevereiro. O vencimento janeiro, ontem foi o primeiro aviso de entrega, então a gente já vai para os avisos de entrega, são 3 avisos até o encerramento do contrato. Então quem está no mercado nesse momento é só quem opera mercado físico. Então movimentos podem ter distorções. Vamos começar a olhar como investidores o próximo vencimento, que é o fevereiro de 2023, e a commodity trabalhando acima de 80 dólares o barril. Ontem a OPEP, o Wall Street Journal, por volta de 10 horas da manhã, anunciou que a OPEP estava considerando elevar a produção de petróleo em 500 mil barris por dia. Está aqui a notícia na Reuters, né? A Arábia Saudita, junto com a OPEP, em aumentar a produção de petróleo. O aumento total seria de 500 mil barris por dia. A reunião vai ser dia 4 de dezembro. Pouco tempo depois, os membros da OPEP começaram a desmentir essa notícia. Então, os sauditas negam o aumento, discussão sobre aumento de petróleo. O Iraque também anunciou, Kuwait também anunciou também que não existe nenhuma conversa com relação ao aumento na produção de petróleo vindo lá da OPEP, que inclusive eles poderiam considerar um corte na produção se eles entenderem que a oferta está excedendo a demanda. Há um fato que eu mostrei para vocês, quem me acompanha lá no Twitter já viu essa curva de futuros do petróleo, como o mercado fletou esses vencimentos aqui, mostrando que pelo menos até abril, o vencimento abril, existe um certo equilíbrio entre a oferta e a demanda. O mercado ainda está invertido, ele não está 100% no carry, como nós vamos ver. Aqui não existe uma oferta confortável, mas a inversão da curva ela é muito pequena. A gente vê que do vencimento janeiro, que é o que está no aviso de entrega, até o vencimento abril, a gente não tem $1 de inversão. A inversão é menor que $1. Essa inversão aqui já chegou a 15 dólares nos primeiros 6 meses, chegando a 30 dólares. Então, você vê que do vencimento de 1 ano à frente, basicamente, até o vencimento spot, nós temos basicamente 4 dólares de inversão. É uma inversão pequena na curva. Então, todo aquele desequilíbrio que havia no mercado, nesse momento ele se retira. A gente tem até uma redução na força de alta. Isso quer dizer que o petróleo vai cair? Eu acho pouco provável que caia, porque nós estamos numa sazonalidade de alta de um dos principais derivados, que é o óleo de aquecimento, que é o retinóio. Nesse momento, os estoques deveriam estar sendo formados para o consumo no inverno, e nós estamos com os estoques sazonalmente mais baixos desde o início da década de 80.
Ou seja, quando o consumo começar a se apresentar, que é no inverno, janeiro, fevereiro, março e comecinho de abril, não vai haver estoque suficiente. E isso terá que continuar, o refino terá que continuar para manter o fornecimento com certa segurança. Então, isso deve sustentar os preços e manter os preços nesses patamares ou até mesmo mais altos. Eu vou colocar o gráfico. Esse é o gráfico dos estoques de destilados, ou seja, gas oil e heating oil. A gente vai ver que sazonalmente os estoques estão aqui. Aqui nós estamos falando do mês de abril. Aqui nós estamos falando do finalzinho do mês de março. Aqui, mês de abril. Aqui, finalzinho do mês de março. Então, ou seja, sempre que os estoques estiveram no mesmo nível que nós estamos agora, foi pós-consumo. Ou seja, fez o estoque final de ano, consumiu esse estoque nos 3 primeiros meses do ano, e aí o estoque vai lá embaixo. Agora nós estamos no estoque embaixo, no momento que ele deveria estar aqui, nesta faixa aqui, ó. A gente está aqui com o estoque aqui, ó, de 14 de dezembro de 2001, aqui nós estamos em 11 de dezembro, 20 de outubro, 1º de janeiro, 10 de março, ali estava alto, ó. Maio, quando os estoques começam a ser recompostos. Então, eu acredito que a gente possa ter uma sustentação de preços com viés de alta para o petróleo, mas não nesse momento. Talvez isso seja transferido para a sazonalidade de consumo. Então, ontem a OPEP desmentiu as notícias. O café hoje subindo, esse vencimento aqui já recebeu o primeiro aviso de entrega também ontem, então a gente já começa a olhar para o próximo vencimento, que é março de 2023, é 0,81% de alta, 161 centavos de dólar por libra-peso. Ontem houve um aumento nos estoques de 15 mil sacas, nos estoques certificados lá da ICI, eles já estão acima de 500 mil sacas, 513 mil sacas nesse momento. Então a gente tem um dia de alta hoje, dólar DX caindo 0,36, hoje tem falas de alguns membros do Banco Central norte-americano, essas falas serão acompanhadas com o mercado antes da reunião que acontece daqui 20 dias aproximadamente, sobre a continuidade e o ritmo de alta na taxa básica de juros lá. Alguns chegam a falar em aumentar 75 pontos na próxima reunião, para não precisar aumentar na primeira reunião do próximo ano, e isso a gente deve começar a ver nos discursos. O trigo hoje operando no 0 a 0, o vencimento Z é a mesma situação dos outros vencimentos. O vencimento março, 0,06% de baixa, 8 dólares e 17 o bushel. O milho, vencimento março, 0,04 de alta, 6 dólares e 63 o bushel. A soja, o óleo subindo, apoiado na alta do petróleo, 0,73% de alta. Farelo caindo 0,39 e o grão de soja caindo 0,16 na Bolsa de Chicago a 14 dólares e 34 o bushel. Isso daqui a gente tem mais alguns dias de negociação antes do aviso de entrega, pelo menos mais um mês de negociação. Há problemas na produção lá na Argentina, principalmente. Então, a Argentina está com problema de seca por lá, e isso vai reduzir a produção, tanto de soja quanto a produção de milho. É mais um fato que pode acabar sustentando os preços. Então, aqui, ó, culturas argentinas em alerta com o ritmo do plantio, vegetação entre as piores em uma década. A Argentina que enfrenta problemas de seca lá há bastante tempo. Você vê que o plantio da soja, essa linha azul aqui, está abaixo do range de entre 95 e 2001. A Argentina, que não é o maior exportador de grão, mas é o maior exportador do complexo de soja, óleo e farelo de soja, deve haver, sem sombra de dúvidas, uma redução muito forte nesta produção por lá. Isso abre uma janela para o Brasil, que recentemente fechou um acordo com a China. As empresas autorizadas a exportar milho e farelo de soja por lá já estão publicadas na alfândega chinesa, então pode ser favorável para o Brasil, ainda mais que nós estamos nos encaminhando para uma super safra aqui no Brasil. A produção
nesse momento, deve ser acima de 150 milhões de toneladas, apesar de alguns problemas pontuais aqui no Paraná, principalmente Mato Grosso, alguns focos de seca por lá e excesso de umidade aqui, mas no quadro geral, o desenvolvimento das lavouras está muito, muito bom, realmente, e eu acho que a gente vai ter uma safra brasileira na faixa de 150 milhões de toneladas, quem sabe até 154, 155 milhões. Como a Argentina está com problemas por lá, o Brasil se candidata a entrar como um substituto na exportação de farelo e óleo de soja por lá. Aqui a gente vê um index do solo, a gente vai ver que na região núcleo da Argentina, como está seco realmente, comparando em 2008, 2009 e 2022. A região núcleo é esta região aqui. Ele pega Buenos Aires, subindo um pouquinho, ele pega Santa Fé, pega Córdoba, aqui para o sul ele chega a pegar Tandil. Também essa região aqui é a região do Chaco, aqui tem Resistência, Corrientes, mas para cá a gente já vai para as Missões na Argentina e o Paraguai. Aqui foram anos que houveram quebras muito expressivas. Então as condições agora são muito similares a 2 anos de quebras muito expressivas. Então, realmente, o ritmo de plantio por lá pode atrapalhar. Indo já para o... Peraí que tem uma pergunta do Maico aqui. Qual que é a importância do retinol? É muito usado no aquecimento residencial? Nos Estados Unidos, sim. É a segunda commodity mais consumida, o derivado mais consumido nos Estados Unidos. Perde só para a gasolina. Então, tanto que no crack spread do petróleo é calculado primeiro a gasolina e depois o retinol. Na verdade, os destilados, que é retinol e gasóleo, que é o diesel utilizado nos veículos. Então, está entre as 3 commodities mais importantes produzidas pelo petróleo. Continuando na soja, ontem saiu o comunicado de que aquela mistura que nós vimos uma notícia, a questão de 3 semanas atrás, que haveria um aumento na mistura de biodiesel no diesel que é utilizado pelos veículos de 14% a partir de janeiro, indo para 15% a partir de março, já era. Será 10% até março, até final de março, dia 31 de março, a princípio muda para 15%, mas isso não está confirmado porque depende da aprovação do novo governo que assume dia 1º de janeiro. Isso vai retirar da expectativa de esmagamento no Brasil entre 2 e 3 milhões de toneladas. Então o alerta para os produtores é com relação ao basis, porque se eu tiver uma safra muito maior do que o ano passado, 30% maior do que o ano passado, ou mais, 35% maior do que o ano passado, e eu não tiver esse aumento na demanda, e a esperança era esta medida aqui, a gente vai ter uma formação, um incremento nos estoques brasileiros. A expectativa do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é que nós façamos exportações na ordem de 96 milhões de toneladas, que é um número muito forte, muito forte. O Brasil nunca chegou nem perto de uma exportação de 96 milhões de toneladas. Esse ano, para você ter uma ideia, será 78 milhões. Então, a gente está falando em aumentar em quase 20 milhões de toneladas na nossa exportação para a próxima temporada. Supondo que a gente consiga cumprir esse número, se nós não tivermos esta alteração, os nossos estoques passarão de 34 milhões de toneladas. Isso vai reduzir o prêmio, porque na Bolsa de Chicago o cenário é diferente. Nos Estados Unidos, o estoque vai cair, começou com 7 milhões 450 mil nessa temporada, uma produção de 118 milhões de toneladas, exportações na ordem de 56 milhões de toneladas, o estoque lá vai cair para 5,99 milhões de toneladas. E também há uma notícia de que as grandes empresas de petróleo se juntam às empresas do agronegócio para aumentar a mistura de biocombustível por lá. Nesse caso aqui, o etanol. Então, a gente está falando do milho, mas o biocombustível, o biodiesel, que é derivado da óleo de soja, vem junto. Então, o mundo quer, ou pelo menos as grandes empresas, querem aumentar a mistura. Isso é sustentabilidade. Isso aqui é verdadeiro ESG, porque esses combustíveis, tanto o etanol a partir do milho, a partir da cana aqui no Brasil, quanto o biodiesel, quanto o diesel renovável a partir do óleo de soja, ele é renovável e menos poluente. E não há alteração na performance do motor. Não há essa alteração na performance realmente e emite-se menos poluentes. Então, isso daqui seria ESG. E os governos estão
estão indo na contramão, eles querem reduzir essa mistura. Então, nos Estados Unidos, as empresas começam a brigar para aumentar o biocombustível e no Brasil a gente tem uma expectativa de redução. Se tivermos, como eu estava dizendo, uma oferta muito grande de soja, uma redução no esmagamento e as exportações não chegarem a 96 milhões de toneladas, o prêmio vai ser muito pressionado. Aí vai passar a falsa sensação, porque Chicago está em alta, de que os preços estão bons, se na verdade eles estão abaixo da média dos últimos 4, 5, 6 anos, devido a um prêmio, quem sabe até negativo, nos portos. Esse é algo que está no radar nosso. Indo para as notícias com relação às paralisações, ontem foi noticiado, cadê aqui, que os portos já estão bloqueados em relação do acúmulo de navios. No Porto de Santos, a situação é similar, mais de 160 navios parados às 7h30 da manhã. Alguns navios esperam carga. Não existe um porto ficar paralisado por conta de excesso de navios. É talvez um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Por quê? Essa é a tela da movimentação dos navios em tempo real. Então, aqui estão os navios no Porto de Paranaguá. Quando eu faço a contratação de um navio, para vocês entenderem a dinâmica, eu acordo um laycan, que é uma janela aonde esse navio deve se apresentar no porto para fazer a operação. Então, eu vou embarcar soja em março para exportar para a China, eu contrato o navio agora para ele chegar entre dia 15 e dia 25 de março. Nesse período, o navio se apresentando entre o primeiro e o último dia, eu não tenho multa nenhuma. Eu acordei com ele que serão 60 mil toneladas numa performance de embarque, num loading rate, uma taxa de embarque de 2 mil toneladas por hora. Então, em 1 dia e meio, 2 dias, esse navio conclui a operação. Se ele concluir a operação, se ele chegar nessa janela de 10 dias, entre dia 15 e dia 25, e começar a operação, por exemplo, no dia 25, que é o último dia do laycan, e fizer a operação até o dia 27, que é a performance que eu indiquei para ele pela capacidade testiva do porto, eu não pago nada de multa, 0 de multa. Agora, se ele chega no porto, aqui, e dá o aviso de NOR, chama-se Notice of Readiness, uma notícia de prontidão, ou seja, o navio chegou, foi feita a inspeção pela Anvisa, a Anvisa liberou, a Receita Federal liberou, tudo certo para o navio fazer a operação. Deu o NOR. A partir do momento, ele tem o prazo até o final daquele processo de estiva para realizar a operação. Se começar a passar desse prazo, ele vai começar a cobrar uma multa chamada demurrage, que é por dia. Um navio Panamax desse que embarca grãos é em torno de 25 a 30 mil dólares por dia, cobrado pro rata. Ou seja, atrasou 12 horas, ele vai dividir 25 mil por 24 vezes 12 para ter a taxa de demurrage por hora. Mas ele não vai embora, o porto não para por essa operação. O navio vai ficar ao largo, aguardando a vez dele no line-up para fazer a operação. Então, se começar a haver um acúmulo de navios aqui, o que vai começar a acontecer é ter muitas multas de demurrage para o contratante do navio, mas o porto não vai deixar de operar. O que é que o porto pode deixar de operar se não tiver produto? Aí o porto não opera por falta de produto. O navio vai cobrar. O navio vai cobrar a multa de demurrage porque ele não tem nada a ver com greve. Você pode alegar força maior? Pode, mas aí você vai para uma discussão judicial, você vai para uma câmara de arbitragem da ICC, por exemplo, ou da BINCO, para fazer essa discussão. O porto só para de operar por questões de problemas operacionais. Deu um problema num shiploader ou num guindaste MHC, algum problema desse tipo, aconteceu, o porto para de operar. Ou o clima não está ajudando, você vai embarcar granel, tem uma tempestade por lá, o tempo não é favorável à operação, então você fecha o porto naquele momento. Não é cobrado, não é colocado na performance de estiva do navio. Então, no Statement of Facts, que você faz do que aconteceu durante o processo de estiva, você coloca que o tempo não permitiu a operação.
tanto que no contrato no DIN com o Charter Party, o contrato de afretamento de navios de carga geral, você já coloca que o loading rate, aquelas 2.000 toneladas por hora, só é cumprida se o clima ajudar. Então tem lá per work weather day. Então não cobra. Agora, ontem houve uma paralisação, sim, em várias regiões aqui do Brasil. Inclusive no Porto de Paranaguá houve uma paralisação na chegada do porto, mas eu conversei com o operador portuário lá e ao 12h45 já estava liberado. Ele me mandou essa imagem aqui do site Folha de Litoral aqui do Paranaguá, que a Polícia Rodoviária já havia liberado. Então, a partir do 12h30 aproximadamente, as operações já estavam acontecendo normalmente por lá, ok? Agora, as paralisações, elas estão afetando o trânsito de mercadorias realmente. Então, há essa notícia aqui na Reuters, que as manifestações no Mato Grosso começam a impedir o fluxo de milho e começa a afetar a produção agrícola por lá. Então, fala aqui que caminhoneiros e outros manifestantes que protestam contra a derrota eleitoral do presidente Bolsonaro estão dificultando o transporte de milho no estado do Mato Grosso, coração do país, coração agrícola do país, disseram 2 agricultores nesta segunda-feira. A Polícia Rodoviária do Mato Grosso relatou 11 manifestações na manhã de ontem, de segunda-feira. Nesse momento, o plantio da soja está acontecendo, o plantio do milho, principalmente na região sul, ele está acontecendo. A colheita do safrinha já finalizou, 100% finalizada, e os armazéns estão com o milho safrinha. Esse milho safrinha terá que ser escoado, seja vendido para exportação ou seja vendido no mercado doméstico, para liberar espaço para a soja. É assim que é a dinâmica no Brasil, porque nós não temos capacidade de armazenagem como os Estados Unidos, por exemplo. Há dificuldade em escoar essa produção. Então, isso que foi colocado aqui pelo Paulo, dizendo que viu algumas tradings dizendo sobre isso, falta de grãos, ele pode começar a atrasar o fluxo até o porto. O que isso vai impedir a operação portuária depende em que nível começar a gerar essa falta. O que pode começar a acontecer? Muitas negociações no mercado paper ou mercado string, que falam no porto. Ou seja, a Cargill vai exportar, não conseguiu receber o milho que estava vindo lá do Mato Grosso, ela vai comprar esse milho da Bunge. Se a Bunge não tiver, ela compra da ADM. Se a ADM não tiver, ela compra da Cofco. E é feito o string, ou seja, a trade que exportou, a Cargill vai fazendo o acerto do prêmio até chegar na primeira trade que vendeu. No mercado paper, ou seja, é só a venda de contrato, são lote de 10.000 toneladas, não é um contrato como na Bolsa de Chicago. Então, para ter falta de grão no porto, tem que haver uma interrupção total no fluxo. Grande parte do que vai para o porto é via trem, não é via caminhão. Então, Santos e Paranaguá recebem muitas cargas via trem. Do Mato Grosso para o eixo norte, que vai pelo Rio Tapajós, via barcaça, do porto de Meritituba, chegando ao porto de Barcarena, para fazer a exportação por lá, aí é via caminhão, via barcaça, para ir para o navio. Então, por enquanto, isso está no radar. Não sei dizer qual é a intensidade que isso vai tomar, não tem como eu prever o futuro. Outro problema que acontece nessas paralisações é que os produtores estão recebendo com atraso, está sendo atrasado o recebimento de insumos, como fertilizantes, como defensivos agrícolas para a aplicação. Tudo é muito preliminar, não vou entrar no mérito, só estou mostrando o fato que é o que está acontecendo nesse momento com relação às manifestações aqui no Brasil. Agora, outra coisa que preocupa bastante é essa notícia aqui. O estado do Goiás aprovou, até onde eu vi, na primeira votação, a tributação de produtos agrícolas lá. O Paraná soltou ontem um projeto para fazer a mesma medida aqui no estado. Essas aqui, segundo o William, compartilhei o tweet dele, o milho teria uma taxação de quase $19 por tonelada, soja R$41,47 por tonelada, trigo 23, o boi 53, a vaca 43, o porco 6, o frango 11 centavos por tonelada. Isso encarece alimentos, porque
O milho é alimentação, soja é alimentação, trigo é alimentação, o boi se torna alimentação, suíno é alimentação, frango é alimentação. Então, no momento que nós estamos de transição de governo, começa-se a discutir uma PEC de transição que vai elevar os gastos acima do teto, que vai trazer e pode trazer volatilidade. Há um prazo para aprovação dessa PEC, se ela for aprovada. O mercado acredita que pode haver uma desidratação dessa PEC, um enxugamento, e não se tornar aqueles 175 bilhões de reais, mas olhando por um lado trágico, vamos pensar assim, só como um exercício mental, não como um fato. Aumenta-se os gastos fora do teto, mantém-se programas sociais durante 4 anos, ou seja, há um gasto ali de aproximadamente 700 bilhões de reais fora do teto. Investidores olham que a política fiscal do Brasil está arriscada, saem do país. Dólar sobe, fica no patamar estável ali de 5,50, por exemplo. Retira-se as isenções dos combustíveis, que é até dia 31, vale até dia 31 de dezembro, porém havia uma expectativa de renovação. O Geraldo Alckmin já falou que eles estão analisando e possivelmente não seja renovado ainda. Ele diz que é cedo para discutir sobre isso, mas supondo que não seja renovado, a gasolina volta para R$ 7,00, como nós vimos a notícia ontem aqui no programa. Começam os governos estaduais a criar taxas nas alimentações. O que nós teríamos? Uma inflação vindo pelo dólar, um dólar muito alto traz inflação em toda a economia brasileira. Teríamos um aumento nos combustíveis, por causa da retirada das isenções nos combustíveis, e teríamos uma inflação de alimentos baseada numa taxação. Cenário bom para o próximo ano, hein? Eu falei, não é isso que vai acontecer, é isso que pode acontecer baseado nessas notícias. Quem tem interesse em ver o decreto, o projeto de lei do governador do Paraná, o Ratinho, é só ir no perfil aqui e está lá o decreto. Então não é um cenário muito favorável para o Brasil, realmente para os próximos anos. Vai ser difícil a gente ver toda esta inflação vindo ao mesmo tempo. Como que foi o fechamento aqui na B3 ontem? O dólar, ele fechou com uma queda de 1% a R$ 5,32, o dólar futuro. O milho B3, uma queda de 0,5%, mas ele já voltou a subir um pouquinho. Ontem fez uma correção, bateu numa média móvel e fez uma correção. E o boi gordo, uma alta de 0,16% também no contrato futuro. A Vale, ontem nós mostramos o minério de ferro que caiu lá na China, e a Vale fechou com uma queda de 1,13%. Eu não vi como que está o minério hoje lá na China, eu já abro para vocês. Petrobras fechou com uma alta de 0,30%. Deixa eu abrir o minério de ferro para vocês, só um segundinho, lá na Bolsa de Dalian, para nós darmos uma olhadinha como que ele está agora, caindo por causa do Covid lá na China. Então, primeiro vencimento aqui caindo 1,96% lá na Bolsa de Dalian. Então, uma grande chance da Vale também abrir em queda aqui no Brasil. Então, essas foram as notícias de hoje. Não é um cenário muito favorável para 2023. Ok, eu estava falando que entrou numa trava de alta, com a importância regional eu já respondi. Sobre a taxação do agro em Goiás, é possível retenções do Piqueniquim, proposta do PT. Não é do PT, não é do PT. Lá em Goiás foi o Caiado, até o PT votou contra. Isso vai encarecer alimentos. Aqui no Paraná também, Ratinho não é do PT, eu acho que é do PSD, do partido do Kassab, vice-governador eleito de São Paulo. Então, imposto nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Aí o Vinícius falando que mandou um zap. Cara, eu tô com a agenda ultra lotada, não vi. É muita mensagem que eu tenho recebido. Se você mandou, vou dar uma olhadinha hoje. Vou mandar o like aí, pessoal. Ajudar no like, que sempre é bom. Realmente. Agora vamos dar aqui na BMC se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, é mais discussão política realmente. Então, isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Bom Dia Commodities. Todos tenham um ótimo dia.